Bom dia, jovens lindeiros. Estamos aqui no Parque Nacional hoje, junto com o Tenente Nilson, para falar sobre o tráfico de animais. Então vamos começar. Vou fazer umas perguntas para você. Sim. E você vai me responder, ok? Perfeito. Qual a relação do IBAMA com a Polícia Ambiental quando se trata do tráfico de animais? Perfeito. Essa é uma pergunta interessante, porque tem alguns órgãos a nível nacional que tratam da proteção da fauna no nosso país e no nosso estado. O IBAMA é o órgão de fiscalização a nível país, a nível de União, né? Enquanto a Polícia Ambiental e o IAP são a nível estado. Então, sempre que há um crime de responsabilidade, tanto da União quanto do estado, especialmente na proteção dos animais, que veja só, os animais eles são um patrimônio da humanidade, eles não pertencem a ninguém, pertencem a todos ao mesmo tempo. Então, sempre que há um crime de cunho ambiental, né, podem ser acionados tanto o IBAMA quanto o IAP. Qual a diferença? Tanto o IBAMA quanto a Polícia Ambiental. Qual a diferença desses? É que o IBAMA é um órgão administrativo. Ele faz somente a parte de multas ambientais. A Polícia Ambiental ela é um órgão que trabalha também com crime ambiental. Ou seja, é a polícia responsável pela prisão dos infratores e encaminhamento para a justiça. Entendi. Então tá, vamos para a próxima. Ainda existem muitos casos de contrabando de animais na região de Foz do Iguaçu? E como são punidas as pessoas que cometem esse tipo de crime? Não, existem muitos, né? Eu vou tentar esclarecer um pouquinho essa questão do contrabando. Parece até uma controvérsia, mas na verdade na Lei de Crimes Ambientais, que é onde rege a Lei 9605 de 1998, que fala sobre todos os crimes ambientais do Brasil inteiro, né? O crime de tráfico de aves não existe. Não tem especificado na lei crime de tráfico de aves. O que tem especificado é sim, né, o maus tratos aos animais, né, e a caça desses animais. Né, mas o crime do tráfico, por mais absurdo que pareça, não tem. Não tem. Não. E continuando na pergunta, você comentou que se haveriam ainda, sim, há muito. Não com relação ao tráfico, porque não existe essa definição com animais. Né? Muita gente fala do tráfico de animais e a gente entende que é a prática da pessoa trazer de outro país ou levar para fora do Brasil, né, esses animais. Mas na prática o que nós temos é que muitas pessoas, né, utilizam animais silvestres ou nativos, né, como se fosse um pet. A verdade é essa. Então, o grande problema hoje do que você considera como tráfico, né, é a criação dos animais em casa, sem autorização legal para isso. Perfeito. E principalmente, a grande maioria das ocorrências que nós temos com relação, né, à manutenção ilegal em cativeiro são aves. A grande maioria, 90% são aves. Ok. Próxima pergunta. O que acontece com esses animais quando são encontrados? Essa é uma pergunta muito importante. Nós temos 3 situações principais com relação a esses animais. Primeira delas, quando uma pessoa vem, localiza um animal machucado ou ferido, encontrou na sua casa, uma coruja, uma águia, né, que muitas vezes são animais que fazem migração, e encontraram o animal e voluntariamente entregam esse animal para algum órgão público, seja a Polícia Ambiental, seja o IAP, seja o IBAMA. Né? E daí esse órgão é responsável pela guarda desse animal e pelo encaminhamento dele, né, para a destinação final desse animal. Se o animal chega e está em condições de soltura, o animal se recupera um pouquinho, né, dá uma água, dá um alimento para ele, porque muitos animais fazem rota migratória e eles também cansam. Né? Daí, quando eles cansam, é que as pessoas acabam pegando, encontrando e trazendo para nós, no caso da Polícia Ambiental. Esse animal, após se recuperar, ele já é solto novamente na natureza para que siga o seu curso. Tem vários animais que fazem isso, é uma rota de migração. O segundo caso, mais característico, é quando um animal silvestre, estou falando de animais silvestres nativos, tá? Quando esse animal ele é encontrado ou ele é encaminhado para nós, mas ele encontra-se machucado.
por alguma razão. Uma pessoa vai lá e dá um tiro de espingarda de pressão e feriu o animal, ou ataca pedras, né? Infelizmente a gente vê alguns casos desses, ou mesmo o animal se acidenta, bate numa janela, enfim, isso é muitas vezes comum, principalmente nos prédios de vidro, né? E muitos pássaros acabam batendo e vindo a falecer. Mas aqueles que se machucam, as pessoas trazem para nós e nós encaminhamos esse animal para um órgão que tem a responsabilidade de salvaguardar a vida desse animal, com médico veterinário e com biólogo, né? Quais são esses órgãos? Só tem um lugar no estado do Paraná inteiro legalmente habilitado para receber todos os animais da fauna que são machucados. Apenas um. Só um, que é o CETAS. E fica em Tijucas do Sul, a 600 quilômetros daqui. Então, se não é pela boa vontade de várias empresas privadas, e aí cabe uma outra discussão, mas de várias empresas privadas que ajudam a Polícia Ambiental, o IBAMA e o próprio IAP para fazer a recuperação, para salvaguardar a vida desse animal, a gente não teria onde encaminhar. Como, por exemplo, o Parque das Aves, que é uma instituição parceira nossa e faz voluntariamente, com o objetivo simplesmente de ajudar o animal, né? O Hotel Bourbon, que tem um zoológico próprio, né? E o próprio zoológico do município de Foz do Iguaçu, né? E outros criadores privados, particulares, que têm condições de pagar um médico veterinário e um biólogo para cuidar desses animais. Porque a polícia, muita gente confunde isso, é importante explicar. O IBAMA, o IAP e a polícia, se você trouxer um animal ferido aqui, eu não tenho comida para dar para o animal. Eu não tenho água para dar para o animal. Água tem, né? Mas não a água adequada para esse animal. Eu tenho remédios para esse animal. Então a gente só faz o transporte desse animal para um órgão que possa, então, um lugar adequado. Isso. Muita gente acha que pegou o bichinho machucado, traz daqui, está resolvido. Não. O problema apenas começou. Né? E dependendo da situação, né, nós temos que encaminhar esse animal para operação, para cirurgia. A gente volta e meia pega um animal atropelado, alguma coisa, né? E daí a gente geralmente encaminha para Itaipu Nacional, que tem um refúgio biológico Bela Vista, né, que tem médicos veterinários, tem um hospital adequado, né, para tentar salvar esse animal. E outras universidades que também muitas vezes nos ajudam. Né, o próprio Anglo-Americano, o DC, né, a Universidade Federal em Planalto, então, Cascavel também tem a FAG que nos ajuda de vez em quando. Mas muitos animais, eles às vezes não podem ser levados para a natureza novamente. Eles são levados para onde? Esse é um problema. Esse é o terceiro caso que eu vou chegar. Por quê? Tem muitos animais que nós encontramos que são apreendidos. O pessoal vai lá, pegou na natureza, eu quero ter um bichinho de estimação, vai lá e coloca na gaiola. E fica anos na gaiola. O papagaio vive 80 anos. Às vezes fica 50 anos na gaiola. Então, ou seja, numa gaiola muitas vezes pequena. O que acontece com esse animal? Eu não posso nunca mais soltar esse animal na natureza. Por quê? Ele não sabe o que se alimentar. Porque ele sempre recebeu a comidinha na boquinha, né, tal, dava uma bolachinha, dava um pão, dava um café com leite. Esse animal não tem mais o instinto selvagem para poder se alimentar. Ele vai virar uma presa muito fácil para os outros animais da natureza, que estão acostumados com a vida selvagem. Ele não vai encontrar bolachinha, né, solta no meio da floresta para poder se alimentar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, né, ele é um animal atrofiado. Porque por vários motivos. Quando esse animal está na natureza, ele busca vários nutrientes, né, que a evolução dele durante milhares de anos, ele se adaptou a comer determinados alimentos, que nesses alimentos, uma fruta, né, um galinho de árvore, vários alimentos, né, que tem os nutrientes necessários para ter o desenvolvimento completo dele naquele ambiente. E quando a gente tira esse animal da natureza e coloca numa gaiola para viver enjaulado, esse animal perde essa capacidade de extrair esses nutrientes que estão na natureza, né? E a alimentação que nós damos para ele, o que nós percebemos que é dado para esses animais, geralmente não são alimentações adequadas para esse animal, no geral, né? Isso claramente. O outro ponto é que esse animal, por viver tanto tempo em cativeiro, ele tem as suas asas atrofiadas. Ele não consegue mais voar. Porque ele fica tanto tempo em cativeiro que ele nunca aprendeu a voar. Sabe?
Então, soltar um animal desse é fadado à morte. Né? E outros detalhes, porque, principalmente, por exemplo, papagaios, tucanos, as pessoas, infelizmente, eles cortam o bico do animal, que é uma das principais armas de defesa dele e de alimentação. Então, quando você faz isso, você não possibilita mais que esse animal possa ser solto na natureza. Então, nesses casos, nós encaminhamos para um criador habilitado, né, legalmente habilitado, só que a gente sabe que esse animal vai ficar o resto da vida em cativeiro. Entendi. Então ele não pode ser mais liberto. Ele tem que... Muitos que nós encontramos, que a gente percebe que a pessoa cometeu um crime, a pessoa ter um animal em casa, isso é muito importante, a pessoa ter um animal desse em casa, uma ave, um pássaro, né, um cachorro do mato, coati, que a gente encontra, né, jabuti, enfim, é crime. Está previsto na lei que é crime. A polícia tem que cumprir a lei. Esse é o grande papel da polícia. Né? Então a gente tem que encaminhar a pessoa para todo o processo criminal sobre isso. E ela vai responder perante o juiz, perante o promotor e assim por diante. E quando essa pessoa tem esse animal em cativeiro, né, muitas vezes a gente percebe que o animal tem pouco tempo. Né? Tem como você perceber isso. Né? Tem alguns indícios do animal que a gente percebe. Quando a gente tem essa percepção e ele encontra-se saudável, bem alimentado, né? Aí nesses casos a gente solta ele novamente na natureza. Né? Mas não é todo animal, depende. A tua pergunta próxima, que eu já dei uma olhadinha, eu vou responder o porquê. Então tá bom. Quais são os animais mais procurados para o tráfico? No geral, 90% das nossas ocorrências são aves. Né? Por quê? Porque aves são coloridas, cantam, muitas vezes até falam, como os psitacídeos, que são os papagaios, araras e tudo mais. Então esse é onde tem a maior preferência. É fácil de criar e é fácil de capturar. Né? Então, no geral, as aves é que têm a maior preferência na questão do tráfico. Certo. O que fazer quando encontrar a comercialização destes animais? Veja, aí eu preciso esclarecer uma coisa. A lei de crimes ambientais, ela com relação à caça, tudo que nós estamos falando até agora é previsto como caça. Sabe? Porque a caça não é só o ato de você ir na floresta matar o animal. A caça são várias questões. Você ter o animal, criar o animal em casa, sem comer. Você pode ter um pássaro, mas você não vende. Você não comercializa, você não compra e você não vende. Você tem um animal, mas você não comercializa. Mas mesmo assim você comete um crime. Porque você tem a posse legal de um animal, né, que não tem autorização adequada para isso. Então, não é só comércio. Tá? É a criação, é a caça, é a perseguição, é matar o animal. Enfim, a gente chama isso do caput da lei. Ou seja, é tudo que a lei diz que não pode. Né? Você pode repetir a tua pergunta, por gentileza? Sim. O que fazer quando encontrar alguém comercializando estes animais? Mas se for no caso do comércio, não só o comércio, em qualquer caso, que a pessoa constate, né, que um determinado cidadão tem em sua posse qualquer animal silvestre ou nativo, que são de coisas diferentes, né, deve acionar os órgãos ambientais competentes. Quais são? IAP, Instituto Ambiental do Paraná, IBAMA, né, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, e a Polícia Ambiental. Né. No geral, eles acabam ligando para nós, né, porque também há um cometimento de crime. Qual a diferença entre um animal silvestre, um animal exótico e um doméstico? A pergunta é bem interessante e vale a pena ser respondida com atenção. O animal nativo, muita gente confunde isso, um pouquinho técnico, mas um animal nativo é aquele que tem naturalmente numa região. Tá? Vamos pegar um exemplo aqui. Coati. Coati é nativo da nossa região aqui. Você anda no Parque Nacional, você anda nos municípios lindeiros, você acha o coati. Então ele é um animal nativo, que ele existe na nossa região. O animal silvestre é todo aquele nativo que existe no território geográfico brasileiro, nos limites territoriais do Brasil. Tá? Vou dar um exemplo. Um exemplo mais próximo a nós aqui. Lobo-guará. Lobo-guará é um animal que existe no estado do Paraná. Mas na nossa região aqui ele não tem.
Então ele não é nativo do oeste do Paraná. O lobo-guará é uma espécie de animal nativa, né, na área de cerrado. Por exemplo, na região de Ponta Grossa, Castro. Ali tem uma mata de cerrado, que é um bioma chamado cerrado, né, e ali tem nativo o lobo-guará. Ele não é nativo na nossa região aqui, oeste do Paraná, mas ele é nativo lá nessa região de Ponta Grossa, do bioma cerrado, né. E, portanto, como ele não tem aqui, mas existe no território brasileiro, ele é chamado de silvestre. Isso é importante? Sim. Porque eu não posso, imagine se eu pego uma pessoa criando um lobo-guará, eu não posso soltar ele aqui, porque ele não tem. Ele não tem a comida que ele come, ele não tem os parceiros de relacionamento para poder reproduzir a pole e continuar, né, a espécie, né, e ele não tem os abrigos que normalmente estão adaptados a ele. Então eu não posso soltar esse animal aqui. Então se eu pego esse animal, eu tenho que, só, se houver condições, soltar no bioma a que ele pertence, na localidade a que ele pertence. Tem que ser deslocado esse animal para lá, para ser solto. Animal doméstico. Faltou um aí que eu vou complementar. Animal doméstico. Animal doméstico é aquele animal que, através de muitas gerações, repetidas gerações, desde o começo da humanidade, são utilizados de alguma forma em benefício das necessidades do homem. Por exemplo, galinha. Todo mundo já comeu uma asinha de passarinho, uma coxinha de galinha. Aquele animal tem na natureza do Brasil? Não. Esse é um animal extraído lá na época da China, do Vietnã, né? Mas ele, como era um animal de fácil criação, ele foi se adaptando à cultura do homem e hoje se espalhou pelo planeta inteiro, né? Então isso é um animal doméstico. Boi. Não tem boi no Brasil. Nativo e silvestre não. Mas é um animal que, através de muitas e muitas gerações, veio se adaptando. Isso é um animal doméstico. Cachorro, gato, né? Então são animais domésticos. Certo. Dentro dos municípios que têm a ligação com o Lago de Itaipu, qual tem o maior número de apreensões, seja pela caça ou pelo tráfico de animais? Antes de... Eu falei que tinha mais um, peço perdão aí pela interrupção da pergunta. Tudo bem. Mas anteriormente você falou em nativo, silvestre e doméstico. E exótico. Né? E exótico, eu esqueci de falar do exótico. Tá. Então é nativo, silvestre, exótico e doméstico. Exótico é qualquer animal que nenhuma parte do seu ciclo de vida, né, exista no território brasileiro, que vem de fora do país. Leão, não tem no Brasil. Elefante, não tem no Brasil. São animais exóticos. Tá? Esses são animais exóticos. Isso faz diferença? Muita. Porque a lei de crimes ambientais, ela faz a distinção da destinação desse animal, né, e quais as funções que ele tem na natureza. Eu não posso soltar um leão no Brasil. Porque é um animal exótico. Apesar disso, teve vários animais que foram soltos na natureza e hoje é um problema muito sério. Por exemplo, no Lago de Itaipu. Não se tinha o conhecimento ecológico que se tem hoje há muitos anos atrás, quando criaram a usina de Itaipu. E na época, como subiu o lago, eles colocaram dentro do lago uma espécie de peixe que eles acharam que seria boa, porque se reproduz rápido. Falei, não, então já que a gente vai ter que subir o lago, vamos ter que colocar uma espécie para que reproduza rápido e tenha peixe para as pessoas. Aí introduziram o tucunaré. O tucunaré não tem no estado do Paraná, na bacia hidrográfica do Rio Paraná. Esse é o tucunaré, é um peixe que tem na bacia amazônica e é extremamente predador. Extremamente predador. Né? É um animal que se alimenta das larvas, por exemplo, do dourado. O que acontece? Não tem o dourado, não tem o alimento para... Então há erros que foram cometidos no passado e que hoje não acredito que não seriam. É a única espécie? Não. Nós temos o peixe da tilápia. A tilápia é um peixe originário da bacia hidrográfica do rio Nilo, né, na África. Ela não tem no Brasil. E foi introduzida nos vários pesquipagues na época. Começaram a
querer domesticar esse animal selvagem, que é a tilápia, para utilizar de alimentação, e vários pesques-pagues de vários lugares do Brasil começaram a criar a tilápia, né? E ela acabou indo para a natureza, porque rompia um criador desse, e todo o peixe ia para a natureza. Então hoje você pega no lago, você pega, né, no Rio Iguaçu, você acaba pescando tilápia, mas ela não é dali. Menos mal que a tilápia não é predador. A tilápia ela come, né, capim, come produtos orgânicos, mas não é um predador, humus, etc. Então, menos mal para a natureza. Porém, ela compete com o alimento de outras espécies nativas. Indiretamente, ela também causa um dano. Acaba causando um problema. Sim, um problema muito sério, na verdade. Porque o problema não é só a predação, mas a competição, que é um outro atributo ecológico muito importante saber esses conceitos para a gente poder aplicar isso na vida real, que é o que realmente importa. Mas isso não é só com animais, tá? Isso é com plantas também. Com plantas acontece a mesma coisa. Pinos. Pinos, ambientalmente, ele é terrível. Porque o pinus é uma espécie que também não tem no Brasil. Ele é originária lá da Austrália, mais ou menos aquela região, né? Norte, dependendo da espécie, norte da Europa, norte da Canadá, Estados Unidos. E a dispersão, o que é dispersão? É a semente dele, né? É uma dispersão anemófila. A dispersão da sementinha pequenininha é feita pelo vento. Entende? E o pinus é uma espécie invasora. O que acontece? Quando cai uma sementinha de pinus no meio de uma floresta nativa, aquele pinus ele começa a dominar todo o ambiente daquela floresta nativa e começa a matar tudo que está ao redor. Claro que isso leva vários anos, mas começa a matar tudo, né? Deixa eu ver se tem o eucalipto, só que o eucalipto é menos problemático, mas o pinus é muito sério porque ela é invasora. O grande problema são aquelas espécies exóticas invasoras. O que é isso? É aquela que tem a capacidade de dominar o ambiente onde ela está, né? E essa semente alada do pinus, há estudos que demonstram que o vento já levou a 40 km de distância. Como é que vai controlar isso? Vocês já entraram embaixo de uma floresta de pinos? Você viu? Já entraram? Não nasce nada. Porque o pinus ele produz uma substância. Quando vocês limpam o banheiro de casa ou a cozinha, o que vocês geralmente usam? Aquele produto, né, cheirinho lá de pinho? Por quê? Bactericida e desinfetante. Mata tudo. Daí as nossas florestas acabam morrendo. O fungo, as bactérias, tem muitas bactérias no solo que são extremamente importantes para toda a natureza. E acaba morrendo por causa. Sim. Além disso, você já viu a folha do pinus, da árvore pinus? Ela é aciculada, ela parece uma agulha. E aquelas folhas caem no inverno. Quando você entra embaixo, eles fazem uma camada assim enorme de 50, 60 centímetros, às vezes até mais, de folhas mortas em cima. O que acontece? Que toda a natureza precisa? Não entra sol. Se não entra sol, não nasce nada. Então isso é importante diferenciar essas espécies aí. Que tem cada vez que o homem interfere na natureza, algum problema acontece. Certo. Retomando aquela Pois pergunta anterior, dos municípios que têm ligação com o Lago de Itaipu, qual tem o maior número de apreensões, seja pela caça ou pelo tráfico de animais? Sem sombra de dúvida, Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu, sem sombra de dúvida. Né? Por quê? Eu não vou dizer que os outros não tenham, não é isso. Mas como aqui nós temos uma estrutura de fiscalização mais presente, a Polícia Ambiental está presente no Parque Nacional, está presente na Itaipu Nacional, né? Então os crimes acabam aparecendo mais aqui naturalmente, né? E pela quantidade de população também. Outro detalhe é que culturalmente os povos que vieram na época de Foz do Iguaçu, da formação da cidade, há 100 e poucos anos atrás, 200 anos atrás, tinham costume de caça. Isso acabou ficando nas gerações, sabe? E o impacto do tamanho da população, são 250 mil habitantes cercando uma área de proteção ambiental como o Parque Nacional de Iguaçu. Então, evidentemente, né, a pressão aqui é maior. Isso também tem uma consequência.
que os animais, isso é um dado muito legal, que a gente percebe. Sabe qual é uma das maiores ocorrências que nós temos? Apanha de animais silvestres. O animal sai da floresta para ir para as casas das pessoas. Então, e a gente se depara com muitos problemas nesse sentido. Talvez hoje é a maior quantidade de ocorrências que eu tenho. Ir na casa, nos hospitais, onde as pessoas nos ligam para poder retirar o animal e soltar novamente na floresta. Né? Certo. O tráfico de animais é maior que o tráfico de drogas? Puxa, pergunta difícil. Se é maior, eu tenho, é difícil mensurar as duas coisas, são bem diferentes, entende? Como não há um tráfico de animais previsto na legislação, é difícil mensurar. Porque eu considero tráfico qualquer pessoa que tenha um passarinho dentro da gaiola, entende? Qualquer pessoa que tenha um animal silvestre mantido em cativeiro, sem autorização legal para isso, para mim é um traficante. Traficante de animais silvestres. Então, mas a percepção que eu tenho, a percepção de trabalho, de 20 anos trabalhando com fiscalização ambiental, e sou biólogo também, então a percepção que eu tenho nisso é que o tráfico de animais é maior. Se eu levar em consideração que qualquer pessoa que tem em sua casa um animal nativo ou silvestre, né, sem autorização legal para isso, é um traficante, eu considero que é maior. Certo. Qual foi o caso mais diferente que você já presenciou? Teve uma situação que me marcou muito assim na minha carreira. O primeiro deles com relação a tráfico, tá? Com relação a tráfico. O município de Ponta Grossa, quando eu trabalhava lá, aí a gente começa a entender a fraqueza da nossa legislação. Você não perguntou, mas é uma questão importante que as pessoas têm que saber para que a comunidade possa se movimentar. Eu prendi o mesmo traficante, esse era traficante de aves, porque, apesar de não ter esse termo legal, né, mas ele nitidamente praticava um ato que era de tráfico, ainda que não estivesse legalmente descrito como tal. Ele ia na natureza, ele tinha um pássaro-chama. O que é o pássaro-chama? É o pássaro, macho ou fêmea, dependendo da espécie, que canta, e daí os outros passarinhos da natureza, ao escutarem, vêm atrás para copular, para se reproduzir. Né? E ele colocava um fio, e nesse fio ele colocava uma cola, um alpiste, um atrativo para os pássaros. Ficava o passarinho na gaiola cantando e vinham os outros pássaros da natureza em bandos, né? E eles acabavam grudando no fio, ficando com as patinhas ali e ficando presos. E esse traficante pegava as aves, ele deixava um tempo ali, pegava as aves e começava a puxar, e às vezes arrancava uma perna, arrancava a cabeça, arrancava uma asa. Então de cada 10 que ele pegava assim, um saía em condições. Os outros 9 ficavam mortos por ali, né, sangrando, sofrendo, enfim. E esse ele pegava e colocava em caixas, em pequenos tubos de plástico para fazer esse tráfico. Né? E a cada 10 desse que ele conseguia tirar vivo, né, apenas um chegava vivo no destino, geralmente ia para São Paulo. A grande maioria ia para São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Né? Só que eu prendi o cara 3 vezes em 2 dias. O mesmo cristão. 3 vezes no mesmo lugar em 2 dias. Como é que pode isso? Pela fraqueza da nossa lei. A nossa lei é muito fraca quando se trata na questão de crimes ambientais. É vergonhoso. Eles apreendiam ele e soltavam no outro dia. Porque pela lei de crimes ambientais, pela lei penal brasileira, você fica preso na lei de crimes ambientais qualquer crime que seja superior a 3 anos. Tá? Por exemplo, os crimes de pesca, todos eles são flagrantes. Não sou eu que decido quem eu vou levar preso ou não. É a lei que me diz o que eu tenho que fazer. Né? Então, se eu pego uma pessoa, um pescador, que está lá pescando no finalzinho de semana e pega um peixe diferente da medida permitida, um pouco menor da medida permitida, é flagrante. 3 anos de cadeia. Tráfico de aves. Tráfico de aves. Se o cara, nesse caso aí, né, a caça, crime de caça de aves silvestres para depois comércio.
Se ele pegar 1 milhão de aves, vamos chutar, 1 milhão de pássaros, ele responde em liberdade. 6 meses a 1 ano. Não é flagrante. Ele responde livre. E se ele responde livre, ninguém é condenado até trânsito em julgado. Para ele ser julgado desse crime, vai levar aí uns 3 anos, 4 anos, se a justiça for célere. Até lá ele não é criminoso. Entende? Ele responde em liberdade. Durante esse tempo, ele pode continuar traficando por muito tempo. E o pior, quando esse cara vai a julgamento, geralmente, também não é culpa do Poder Judiciário, é a lei que é mal feita. Ele acaba... É obrigatório ele recuperar o dano, mas ele acaba tendo um problema. Como é que vai recuperar um animal que já morreu? Como é que ele vai recuperar esse dano? Não recupera mais. Aí o juiz acaba, né, não estou dizendo todos os casos, não quero ser genérico, mas eu já vi muitos casos desse, acaba obrigando o cara a pagar uma cesta básica. A cesta básica não vai resolver o problema do meio ambiente. Entende? E para mim, o pior caso de todos é o desmate. O desmate é o que arrebenta o meio ambiente. Porque todos esses animais dependem da natureza nativa e silvestre para se alimentar, para ter abrigo e para reproduzir. Quando você tira a floresta, você mata tudo. Esses animais não têm mais essa capacidade. Claro que a humanidade precisa comer, tem que ter plantação de soja, tem que ter plantação de milho, mas nós não podemos ser criminosos e não permitir, né, espaços territoriais especialmente protegidos para ter floresta, como as áreas de preservação permanente que protege os rios, montanhas e tudo mais, reserva legal e unidades de conservação como o próprio Parque Nacional do Iguaçu. Perfeito, então. Quero agradecer ao senhor. Muito obrigada por Obrigado a ceder você. o espaço. Imagine, são muito bem-vindos sempre. A hora que precisarem de alguma informação, alguma coisa, a gente está à disposição. Obrigada. Espero que tenha ajudado alguma coisa. Ajudou, sim. Fala demais, eu sei disso. Mas...